Boa tarde a todos. Estamos iniciando a sessão Escandinávia, que vai contar com a presença das seguintes pessoas e dos seguintes pesquisadores e seus temas de pesquisa, em ordem. Contatos entre o Sol e a Neve, Sol sobre a Neve, interações entre bizantinos e escandinavos no medievo, Júlia Lopes da Costa Oliveira. Jardins de Claustro e da Saúde, apresentando o Jardim Medieval do Museu Folclórico de Oslo, Luciana de Campos, e a minha fala, Johnny Langer, com Heróicos Guerreiros, a historiografia dos vikings no 800. Então, muito obrigado a todos. Vamos começar, então, a sessão com a Júlia Lopes da Costa Oliveira. Olá, espero que esteja dando para me ouvir. Uma boa tarde. Eu, primeiramente, gostaria de agradecer ao laboratório pelo evento, por me receber. Também gostaria de agradecer a todos os ouvintes, aos comunicadores que vão apresentar nessa mesma mesa, que eu tenho certeza que farão trabalhos maravilhosos, a FAPERJ, por me permitir fazer essa pesquisa, ao Programa de Estudos Medievais da UFRJ, que me recebeu com carinho, e as minhas orientadoras, Raquel Hoffman Monteiro e Andréia Cristina Lopes Frazão da Silva. Eu me chamo Júlia, eu sou graduanda da Universidade Federal do Rio de Janeiro, licenciatura em História. Eu trabalho com a área de Idade Média, Império Bizantino e Escandinávia, como se dá o nome à mesa. Essa apresentação, contatos entre o Sol e a Neve, interações entre bizantinos e escandinavos no medievo, é um redirecionamento de um projeto de pesquisa financiado pela FAPERJ, chamado Caminhos Cruzados, um encontro de árabes e escandinavos no medievo. Como o título já diz, esse projeto visava analisar a perspectiva árabe, mas a apresentação que eu trouxe aqui para vocês hoje vai trabalhar com a perspectiva bizantina. Foi um redirecionamento que eu escolhi, que eu optei por fazer na minha monografia. Eu vou trabalhar com essa perspectiva, como que os bizantinos, como que uma fonte bizantina, do Império Bizantino, visualizava esses homens vindos do norte, como essa fonte visualizava os vikings. Eu trabalho com a metodologia e com a perspectiva da história conectada e da história global, que eu vou falar um pouco mais na frente. E a minha principal fonte é a Lexíada, produzida no século XI, no Império Bizantino, que vai realmente apresentar essas perspectivas. Primeiramente, qual é a relevância dessa pesquisa? Por que é interessante pesquisar uma perspectiva medieval? Por que é interessante pesquisar uma perspectiva bizantina? O que se interessa de estudar os vikings? Inicialmente, de que Idade Média estamos falando? Porque, por muito tempo, uma historiografia tradicional e homogênea produziu uma ideia de Idade Média instrumentalizando esse período a seus próprios interesses. Então, era uma Idade Média das trevas, uma Idade Média de ignorância, de uma busca pela igreja, um foco totalmente na igreja, uma Idade Média completamente focada na Europa, então muito eurocêntrica, então a gente traz um recorte distante da Europa, uma Idade Média suja, uma Idade Média que só se pensava em batalhas, a peste. Então, essa pesquisa, ela busca trazer uma Idade Média mobilizada, uma Idade Média para além da Europa, ou seja, para além do cristianismo, indo contra essa ideia de que só se pensava na igreja, só se pensava no cristianismo, como se estamos falando de outros lugares que não eram cristãos, estamos falando de sociedades não cristãs, estamos falando de sociedades cristãs que entram em contato com povos pagãos e que não têm um problema específico com isso. Como que essa pode ser uma Idade Média das trevas, uma Idade Média apenas cristianizada? Então, essa pesquisa é relevante para isso, para a gente poder visualizar a Idade Média com outros olhos. A história global ela vem para trazer uma nova Idade Média, uma Idade Média repensada a partir de suas conexões, para além do Ocidente ou da Europa.
E quem são os vikings? Os vikings, eles são muito pensados em mídias, em filmes. Todo mundo conhece o Thor da Marvel, todo mundo sabe, consegue pensar em runas vikings, em um funeral viking, ou naquele homem loiro de capacete, de chifres. Mas apesar deles serem pensados constantemente no imaginário cultural e no imaginário da sociedade, a historiografia sobre os vikings ela tem crescido cada vez mais no Brasil, mas ela ainda está em crescimento, ela ainda precisa de mais trabalhos que fortaleçam, porque é necessário conhecer a fundo esse povo e conhecer sua história. Para além dos saques, para além da violência, para além do sangue, que também é uma perspectiva muito ocidentalizada, muito eurocêntrica, que foca apenas em saques, apenas em violência, e muitas vezes resume uma sociedade apenas a isso. Então, essa perspectiva vem para trazer esses vikings, esses escandinavos, como uma sociedade de cultura, uma sociedade de contatos, uma sociedade que vai além da violência, vai além do sangue, vai além do estupro. Então, pensar que eles estavam envolvidos com outras sociedades, não só saqueando, mas entrando em contato comercial, em contato bélico, mas não um contato de saque, mas se envolvendo de outras formas. E o que é o Império Bizantino? Para quem está assistindo a comunicação e não se lembra, não é de medieval, o Império Bizantino ele é considerado aquela porção do Império Romano, o Império Romano do Oriente, que continua após a desintegração do Império Romano, que seria até o recorte inicial de Idade Média, né? Que é ali no século V, século IV, uma desintegração do Império Romano. O Império Bizantino é o que continua. E qual é a relevância de se estudar a perspectiva bizantina, de se estudar o Império Bizantino? O Império Bizantino ele ainda é muito pouco estudado no Brasil. Temos núcleos localizados, por exemplo, no estado de São Paulo, de estudos de Império Bizantino, mas ainda é uma área de estudo muito incipiente. A Idade Média no Brasil ela ainda é muito estudada pelo prisma da Península Ibérica, da França. Em algumas localidades, como o Império Bizantino, são deixadas de lado. Então, é importante pesquisas que fomentem não só essas conexões, mas conexões com locais que, muitas vezes, pela historiografia tradicional, foram deixados de lado. Eu trouxe um mapa para a gente se localizar. Na parte inferior do mapa, nós conseguimos ver ali escrito Império Bizantino, em inglês. Ele está localizado onde atualmente seria ali a Turquia, Istambul. Nós vamos trabalhar com a parte em laranja, mais acima do Império Bizantino, que são considerados o núcleo, considerado o núcleo político da Rus de Kiev, que é um assentamento parte escandinavo, parte eslavo, e vamos trabalhar com a parte em vermelho escuro, quase vinho, que é ali a Normandia, a Suécia, a Suíça, a Dinamarca, que é a Escandinávia. Vamos trabalhar com essa área, que é de onde vêm esses homens, esses vikings. Então, a gente vai trabalhar com diferentes porções do espaço euroasiático. Vamos trabalhar principalmente para o lado leste e vamos trabalhar com um lado menos trabalhado na historiografia tradicional. Por que trabalhar com história global e conectada? Eu mobilizo nessa pesquisa duas autoras, Catherine Holmes e Naomi Standing, e elas trabalham com um medievo dinâmico com constantes contatos. Então, como a gente falou, por se pensar muito tradicionalmente, uma ideia de uma Idade Média estagnada, essas duas autoras elas trazem uma versão contrária a isso. Porque, por exemplo, quando a gente pensa no conceito de grandes navegações, essas grandes navegações acontecem após a Idade Média. Então, pode-se entender que na Idade Média não havia navegações, não havia contatos, porque não havia contato com a América, mas o medievo estava em constante contato comercial. A China estava em contato com a Península Ibérica, mesmo que não diretamente, haviam muitas rotas comerciais. Eu também trabalho com Caio de Amorim Feo, que faz uma pesquisa brilhante sobre uma perspectiva viking a partir da história global, e ele discorre sobre o uso da história conectada como um auxílio da história global. Ou seja, a gente visualiza o medievo a partir da história global, visualizando esses contatos e conexões,
Mas a história conectada, ela vai mais a fundo. Em quais conexões? Qual é a amplitude dessas conexões? Elas têm o mesmo nível? E a diferença da história conectada para a história global é que a história global ela dá o pontapé inicial desses contatos, dessas conexões, e a história conectada vai olhar mais a fundo. Eu vou apresentar a minha fonte. Minha fonte é a Alexíada. Ela é escrita por uma mulher, considerada por alguns a primeira historiadora, Ana Comêmena. Ela é filha do imperador Aleixo Comêmeno I. E esse é um relato muito pessoal da filha dele sobre a história política e militar do reinado de seu pai. Então, nesse relato, ela pretende realmente fazer uma memória, produzir uma memória do período, mas por ser uma descrição pessoal, ela acaba citando a relação dela com outros povos. Por exemplo, quando o pai dela vai enfrentar um povo em batalha, ela descreve como ela se sente em relação a isso, o que ela espera da vitória do pai. E o foco principal, a escolha dessa fonte, não só por ela primeiro ter sido escrita por uma mulher, que é muito importante, porque fontes escritas por mulheres muitas vezes são deixadas de lado. Essa fonte, ela apresenta a perspectiva dessa princesa, dessa filha de imperador, sobre os escandinavos presentes no Império Bizantino. Eu vou explicar melhor por que eles estavam presentes no Império Bizantino, mas ela vai descrever, ela chega a chamar eles de barbudos em certo momento, então é algo realmente pessoal, então a gente consegue ver a fundo como que se dava esse contato dentro da corte bizantina. Por que esses vikings, por que esses escandinavos estavam localizados dentro da corte bizantina, como essa fonte descreve? O objeto de estudo, o que os estudos têm me encaminhado a estudar, é a guarda varangiana. O que é ser varangiano? Varangiano é um termo que foi cunhado durante o período medieval, que em proto-nórdico provavelmente significava companheiro, lealdade, o var poderia significar isso. E varangianos eram homens vindos da Escandinávia, ou seja, podem ser considerados vikings, com grandes habilidades bélicas, com grandes habilidades em luta, que trabalhavam para diferentes sociedades, para diferentes núcleos políticos, como mercenários. Ou eles faziam parte do exército, eles eram contratados para serviços específicos, e eles foram contratados pelo Império Bizantino, ao nível de formarem a guarda varangiana. O termo já entendemos, mas por que uma guarda varangiana? Porque eles se tornam uma guarda de elite do Império Bizantino. Então, o viking ele é apenas um saqueador ou ele pode prestar os seus serviços para uma sociedade? E como a gente vê as relações entre a Ana Comêmena, que escreve a fonte, sobre eles, a gente percebe que isso vai além da relação bélica. Isso vai para uma relação mais humana, tem um contato entre eles, eles estão presentes na corte bizantina constantemente, porque eles trabalham, eles viram uma guarda de elite para o imperador. E eu trouxe a palavra os foederati, porque eles são um precedente, não diretamente, mas o Império Romano, ele costumava aceitar que diferentes sociedades que se submetessem às suas leis continuassem com seus costumes culturais não romanos, mesmo que se submetendo a leis romanas. Então, a gente já percebe que desde a Alta Idade Média já há esse costume de integração. Não é essa coisa de obrigar a se tornar romano, mas é essa coisa de um contato, de uma integração, de o diferente estar em contato com o diferente. Então, o medievo ele não pode ser tão imóvel assim. E eu também trago o autor Sigfús Blondal, que afirma o caráter heterogêneo da guarda e das descrições bizantinas. Acima, nesse slide, vocês podem ver que a primeiro trecho da foto, da iluminura, é uma mulher matando um homem varangiano. Ele teria cometido um abuso sexual contra ela e ela o mata. E na outra, nós vemos seus companheiros varangianos, vikings, escandinavos, entregando os pertences dele a ela. Como vocês podem perceber, esses homens não estão sendo retratados como loiros de olhos azuis. Eles têm barba escura, eles não têm olhos azuis. Por quê? Porque a gente tem uma noção de um medievo muito estagnada
de como a gente visualiza as nações hoje em dia. E esses escandinavos, eles poderiam estar localizados, eles poderiam ter vindo da Escandinávia, mas eles poderiam estar localizados e serem vindos de outros núcleos políticos. Então, a Rússia de Kiev, por exemplo, que infelizmente eu não vou ter tempo de tratar aqui, mas eles podem ter vindo da atual Inglaterra, e eles não eram necessariamente, como é tradicional pensar no imaginário, loiros de olhos azuis. Por fim, as conclusões parciais dessa pesquisa é que a Alexíada evidencia a integração de sociedades distintas e com laços de compromisso e confiança, então, para além de sangue, de vingança, de morte, que a Idade Média não foi um período estagnado, um período travado, um período completamente escuro, uma Idade das Trevas, mas que haviam intensos diálogos entre sociedades no espaço euro-afroasiático, e que os vikings eles realmente podem estar, sim, relacionados por seu poder bélico, mas não são vinculados apenas a saques e destruição. Eles podem ter conexões para além disso. Infelizmente, eu não tenho como trazer mais aspectos da pesquisa, porque o tempo é curto, mas eu espero que vocês tenham gostado e qualquer dúvida eu estou disposta a tirar. Acho que é isso. Obrigado, Júlia. Vamos passar agora para a comunicação de Luciana de Campos, né, sobre os jardins de claustro e da saúde na Idade Média. Boa tarde. Eu quero agradecer a todos, né, que estão assistindo, agradecer a oportunidade aí de estar trazendo essa questão desses jardins medievais, não é? Esse, no caso, é o jardim específico, né, o Jardim Medieval de Oslo, que está no Museu Folclórico. Eu sou pesquisadora mais especificamente na área de escandinavística, né? Fiz a minha tese de doutorado em literatura nórdica medieval, trabalhando com sagas, não é? E a escandinavística aqui no Brasil já está bem fortalecida, sim, para ver nós aqui do Neve, que estamos localizados aqui na UFPB, João Pessoa, vizinho aí de vocês no Recife, já estamos indo para a nossa 13ª, não é? Edição totalmente gratuito e online, né? Comunicações abertas até dia 20 de outubro. E também o Neve tem a revista Escândia, que está indexada em vários indexadores internacionais e recebe colaborações nacionais e estrangeiras, né? Lutando aqui pela firmeza da escandinavística brasileira há mais de 20 anos, não é? Então, esse jardim medieval é também conhecido como um jardim da saúde, e porque lá se plantavam várias espécies vegetais que eram utilizadas para fazer pomadas, fazer ungüentos, não é? Infusões, que seriam as farmácias da época. Pode passar o slide, por favor? Essa aí é uma foto que nós fizemos na nossa visita técnica à Escandinávia, agora no mês de maio, na frente desse jardim, que tem todo um trabalho de arqueologia experimental, porque os canteiros são dispostos como mais ou menos seriam os canteiros de um jardim de claustro, que se chamava jardim de claustro, porque a maioria eram plantadas em mosteiros, não é? Como eles estariam agrupados nessa época. E aí, não dá para ver direito, mas é uma iluminura do século XIV, do que seria um jardim de claustro medieval. Pode passar o próximo? Então, aí, né, um jardim de claustro, ou jardim da saúde, aí vocês conseguem ver bem por essa iluminura, seria
um espaço, né, com divisões onde se fariam canteiros e que se plantariam várias espécies vegetais, né? Eles atendiam, né, tanto a população que vivia dentro desse mosteiro, né, seja um mosteiro masculino ou um mosteiro feminino, mas eles também atendiam a população que vivia nos entornos e também por esses hospitais, né, que muitas ordens religiosas, durante a Idade Média, e a Escandinávia não ficou de fora, né, tanto que esse jardim está reconstituído no Museu Folclórico de Oslo, e o Museu Folclórico de Oslo, ele meio que obedeceu, né, para fazer a reconstituição, usando as técnicas de arqueologia experimental, dos jardins de claustro do século XIII ou do século XIV, principalmente os que vinham da França e da Itália. Pode passar o próximo. Não é? Aí nós também temos aqui uma iluminura, desconsiderem a frase final ali do texto, por favor. Esses locais, eles também acabavam sendo locais de refúgio, não é? Porque os castelos passaram a ter também esses jardins, que ao lado das plantas medicinais que o abasteceram as dispensas, não é, para fazer os remédios da época, eles também abasteciam as cozinhas. Então, eram jardins, né, que tinham essas duas funções, abastecer a cozinha, não é, do palácio, mas também abastecer essa outra farmácia, entre muitas aspas. E aí vocês veem que se plantavam árvores frutíferas também, como a maçã, o figo, né? E até o pêssego, que depois, nessa troca, né, como foi falado na comunicação anterior, essa questão do pêssego também, que vem do Oriente Médio e até da China. Então, os jardins passam a ser lugares de refúgio, lugares à reflexão, à leitura, e principalmente os jardins de claustro, jardins de castelos, eles vão ser locais de idílios, que vão estar muito representados na literatura medieval da época, principalmente de temática arturiana. Próximo, por favor. Não é? Aí vocês veem que temos, nesse slide, nós temos os casais passeando, né, os canteiros, e aí vocês veem a inscrição, não é, que já vai fazer uma descrição, não é, desses jardins. Então, só para citar 2 exemplos, nós temos 2 narrativas medievais, Eric Enide e Lancelot, ou Cavaleiro da Charrete, que ali vão ser ambientados encontros amorosos de Lancelot com Guinevere, de Eric com Enide, nesses jardins. E é bem interessante que esses jardins, apesar de serem construídos por humanos, eles vão acabar sendo um reflexo do que era o Jardim do Éden. Um local murado, um local muito seguro, e um local onde os amantes poderiam ter encontros ladeados de flores, de ervas aromáticas e medicinais, e também com sombra de flores e frutos. Próximo, por favor. Aí essa é a entrada do jardim, né, do jardim folclórico, do jardim da saúde de Oslo, e lá em Oslo ele recebe realmente esse nome de Jardim da Saúde, porque essa construção em tijolos que vocês estão vendo, que é típico da arquitetura escandinava medieval, não é?
Nós temos vários exemplos, a Catedral de Roskilde, a Catedral de Ribe, não é? A Catedral de Malmo, a Catedral de Uppsala, na Suécia, todas elas obedecem essa arquitetura do tijolo aparente. Essa construção aí é uma farmácia, não é? Até o nome em norueguês, Apotek, que é uma farmácia do século XVIII, onde funciona uma espécie de museu farmacêutico, e eles aí recriaram o que seria uma farmácia do século XVIII. E é interessante que esse arco aí é plantado lúpulo, não é? Que o lúpulo lá foi descrito pela Hildegarda de Bingen, né? Foi a primeira mulher que colocou o lúpulo na cerveja, então hoje todo mundo gosta, quem é apreciador de cerveja, aprecia a cerveja e então agradece, faça um brinde a Hildegarda de Bingen, que foi ela que introduziu o lúpulo na cerveja. O lúpulo, que é uma espécie invasora, ele era muito utilizado nos jardins da saúde para fazer cerca viva, não é? Para cercar e delimitar os canteiros. Então, essa planta invasora também acabou ganhando notoriedade depois que a Hildegarda de Bingen colocou ele na cerveja, também para fazer a divisão dos canteiros, e ele não é só uma erva aromática, a indústria da fitoterapia também utiliza ele para outras questões. Pode pôr o próximo. Aí é uma foto que é a mesma da entrada, que vai colocar essa explicação, não é, dessa árvore, que é uma figueira, é a representação medieval, né, mais tarde, medieval já, de uma figueira que está num livro, não é, num livro de iluminuras, explicando como se deu, um livro italiano, de como se deveriam montar, estruturar os jardins da saúde. Pode pôr o próximo. Então, esse é um canteiro. Percebam que é um canteiro circular. Aí ele estava sendo totalmente replantado, porque isso aí foi no início da primavera, não é? Então, eles estavam replantando os jardins, e diferentemente dos jardins medievais, como se trata de um museu, e esse museu é um museu interativo, todas essas plaquinhas brancas que vocês estão vendo aí, elas contêm o nome popular, que no caso é norueguês, o nome científico e essas mesmas informações em braille, não é? Para facilitar, né, o contato, facilitar com que as pessoas leiam em braille, e algumas plantas, você vê a indicação que está em braille, mas também no visual, que você pode tocar as plantas para sentir o cheiro dela, que é o caso aí desse canteiro, que são plantas extremamente aromáticas, né? Nós temos aí várias variedades de menta, de hortelã, de artemísia e algumas espécies de tomilho, porque o tomilho tem mais de uma, não só esse que a gente compra seco, ele tem pelo menos umas 6 variedades, não é? E também de vários tipos de manjericão e arnica, né? Principalmente a arnica montana, né? Que infelizmente é uma planta que está correndo o risco de extinção, e esse museu é um dos responsáveis por preservá-la, inclusive extrair semente para mandar para outros locais. Pode passar o próximo. Essa aí, como se trata de um jardim da saúde, o jardim da saúde precisa sempre se modernizar e mostrar o contato, não é, com outras culturas vindas principalmente do Oriente. A gente não pode esquecer que a Idade Média nós temos uma rota da seda aí que leva e traz muita coisa. Para quem já tomou ginkgo biloba, né, quando se sentiu assim muito cansado, essa é uma árvore do ginkgo biloba, né? O ginkgo biloba é uma árvore que está aí representada no museu,
mostrando essa grande troca que havia na Idade Média e que a Escandinávia não ficou, em hipótese alguma, de fora dessas trocas, né? Essa árvore do ginkgo biloba é uma árvore jovem, que deve ter uns 15 anos, mais ou menos. Ela está aí para nos mostrar isso. Havia essa troca, e essa troca de plantas, de trazer plantas do Oriente para a Europa, levar plantas da Europa para o Oriente, existe desde a Idade Média. O próximo. Então, essas aí, eu espero não ter estourado o tempo, eu procurei ser o mais sucinta possível, não é? Essas aí foram as minhas referências que eu utilizei. Como vocês veem, as referências são todas praticamente estrangeiras, porque, apesar do Neve fazer um esforço muito grande de produção, né, nós temos já vários doutores, vários mestrandos e mestres, não é? Mas a maioria do Neve são de doutores que produziram as suas teses de doutorado aqui no Brasil com o tema da escandinavística. Nós ainda temos que recorrer muito à bibliografia estrangeira, e principalmente quando a gente vai tratar de toda essa questão de botânica, não é? E mais ainda da etnobotânica, nós ainda temos que recorrer à bibliografia estrangeira. Então, eu agradeço muito a oportunidade de trazer esse tema, de apresentar esse tema dos jardins medievais da saúde, e principalmente apresentar o caso do Jardim da Saúde do Museu Folclórico de Oslo. Muito obrigada. Obrigado, Luciana. Então, agora vamos iniciar a minha fala. Bom, o tema da minha comunicação, na verdade, é o tema do meu último livro, que eu publiquei pela editora Livros Vikings, recentemente, que originalmente foi escrito em 2022, mas só agora eu consegui a publicação efetiva do livro. Ele é o primeiro estudo historiográfico dos vikings em uma língua neolatina. Na verdade, estudo historiográfico de estrutura monográfica, não existe publicações até o momento. Nós temos uma publicação monográfica sobre a construção da figura literária do viking em inglês e em francês. Mas o estudo monográfico sobre a construção do conceito do viking ainda não existe nem em inglês. Existem alguns estudos pontuais só em línguas escandinavas a nível de pós-graduação, mas uma obra, um livro mesmo, ele não existe. Existe um estudo sobre a era viking, não tanto na perspectiva historiográfica, e existem pouquíssimos estudos na forma de artigos acadêmicos também sobre a construção da figura do viking. Então, vocês percebam que foi um desafio muito grande construir uma obra que não tem uma base bibliográfica muito forte, né? Não é algo tradicional dos escandinavistas. Por que se deve isso? Primeiramente, porque a maior parte dos escandinavistas tratam quase que exclusivamente de fontes ligadas à própria era viking. Em qualquer perspectiva da escandinavística, seja literatura, seja história, cultura material. Então, para você fazer uma publicação desse tipo, você tem que trabalhar essencialmente com o século XVIII e século XIX. Né? Então, é um desafio muito grande, no caso da historiografia, porque você vai ter que estudar a história do século XVIII e XIX. Então, você acaba entrando no escopo da história contemporânea. Né?
Então, você sai da perspectiva medievalística. E isso nem sempre é possível para historiadores e especialistas da Idade Média. Eu me aventurei por essa seara porque, na verdade, antes de eu me dedicar aos estudos medievais, né, a minha base era a história contemporânea. O meu doutorado ele trabalhou com a história da arqueologia no Brasil Imperial. Né? E, a partir daí, eu escrevi um capítulo que focava a questão dos vikings no Brasil. Então, o meu doutorado, eu comecei a trabalhar em 2000, 25 anos atrás. Eu comecei a trabalhar os vikings numa perspectiva do próprio século XIX. Aí eu adentrei fontes medievais, eu me tornei um escandinavista medievalista, né, ao longo dos anos 2000, 2010, e agora eu retornei, então, a esse recorte do século XIX. Né? Voltei às minhas raízes, que é o estudo do século XIX, essencialmente. Então, o livro ele está disponível nesses meios, né, no próprio site da Livros Vikings, na Amazon, no Clube de Autores, Estante Virtual e Mercado Livre. Por favor, o próximo. Existe um subcapítulo do livro que foi publicado na forma de artigo no final do ano passado na Revista Brasileira de História da Ciência, tratando exclusivamente da questão da arqueologia viking construída pelos dinamarqueses, né, que é um dos aspectos que eu trabalho no livro. Então, também, quem não tiver acesso ao livro de forma física, tem a possibilidade de ter contato com o aspecto da pesquisa que está disponível online. Por favor, o outro. Bom, como tratar de um livro de 200 páginas num curto espaço de tempo? Evidentemente, eu não vou poder tratar toda a obra. Né? Eu estou utilizando essa imagem que eu já havia apresentado ela no evento Medievo Recepção, que ocorreu na UF em maio de 2024. Então, eu estou voltando a utilizar essa imagem, né? Que ela é uma síntese do processo, né, da construção do viking, essencialmente no século XIX. O livro eu trato da questão, eu inicio, né, o livro tratando da questão dos vikings nas fontes da era viking, essencialmente fontes epigráficas, né, as pedras rúnicas. Depois eu passo algumas questões de fontes estrangeiras da Alta Idade Média e, por fim, nas sagas islandesas, né, onde o termo viking também ocorre muito pouco. Né. O termo viking, na Alta Idade Média, ele é muito pouco usado, são poucos autores que o usam, né. E nas fontes da Era Viking, ele só é usado só no século X, no finalzinho da Era Viking, e não existem mais de 10 inscrições com o termo viking. Então, ele era pouquíssimo utilizado na própria Idade Média, né, na Alta Idade Média, aliás. Nas sagas islandesas, ele também é pouco recorrente. Então, quando que começa esse interesse por esse termo conceito do viking? A partir do século XVIII. Né? O chamado Renascimento Nórdico, que se dá em 1755, né? Onde nós temos uma série de obras que começam a ser publicadas, que vão despertar o interesse dos acadêmicos e literatos ocidentais na tradução das sagas e das Eddas. Então, há um boom cultural, é um modismo cultural, né, o chamado Renascimento Nórdico, onde ele vai despertar, então, o interesse da mitologia nórdica e dos vikings. Os vikings eles estão atrelados essencialmente às sagas. Só que durante o século XIX é que realmente os vikings eles vão despertar o interesse dos artistas, dos intelectuais, dos acadêmicos, né? Principalmente por causa de uma filtragem nacionalista. Né? O nacionalismo oitocentista ele vai então impulsionar artistas, escritores e acadêmicos a ter interesse por essa figura do viking. A historiografia tradicional, mas principalmente
pesquisadores acadêmicos que trataram da questão do viking, né, popularmente, de maneira mais geral, associam que a construção contemporânea do viking está ligado a livros e obras da área inglesa, da área britânica, durante o século XIX. No livro, eu procuro mostrar que isso é um equívoco. Na verdade, a maior parte do que nós conhecemos hoje como vikings é um produto de estereótipos e conceitos que foram criados por intelectuais dinamarqueses no início do século XIX. E, a partir da sua popularidade e tradição do dinamarquês para o inglês, né, essencialmente no final entre os anos 1860 e 1870, que aí os ingleses vão popularizar essas ideias. Né? Então, indo contra algumas, inclusive, publicações, né, contra essa visão, eu mostro que, na verdade, elas foram criadas algum tempo antes pelos próprios dinamarqueses e depois popularizados em língua inglesa. Como o tempo é escasso, eu só vou aqui delimitar algumas questões relacionadas ao próprio conceito de viking mesmo. O viking, então, no final do século XVIII, por intelectuais dinamarqueses, ele era visto como um pirata, um predador, né? Está muito ainda ligado ao conceito que aparece em algumas inscrições rúnicas nas sagas, o viking como aquele escandinavo que vai sair para fazer atos de pirataria ou de guerra. Ele ainda não é sinônimo de escandinavo. Seria uma série de atividades que escandinavos fariam em determinadas situações. Ele ainda não era tão importante, esse conceito de viking, porque principalmente historiadores dinamarqueses no final do século XVIII, eles estão interessados mais na figura de liderança, nos reis, né? Claro que eles querem enaltecer a própria monarquia dinamarquesa que ocorria nessa época, então eles estão mais preocupados em genealogias dinásticas e reis, e a figura do viking ainda não é tão importante. Mas no início do século XIX, acontece que aí já começa a mudar esse quadro. Uma série então, de historiadores e artistas, eles começam, principalmente dentro de uma visão de que as sagas conteriam elementos históricos, elas poderiam ser usadas para a história, também os antiquaristas, né, seriam como se fossem os primeiros arqueólogos, antes da arqueologia moderna científica dos anos 1830, né, faziam essa leitura, então, historicista e documental das sagas islandesas, e eles vão criar a noção de que o viking era um herói. E, baseado nesse heroísmo, nós poderíamos ter, os acadêmicos poderiam ter, junto com os artistas, referenciais para se criar um modelo heróico de nação. Na década de 1830, nós começamos a ter outros conceitos de viking que vão se tornar também muito importantes, né, para a consolidação dessa imagem do viking, que é o viking étnico. O viking étnico foi criado por arqueólogos dinamarqueses. Ele é um conceito que ele perdura muito ainda hoje em dia na mídia, ele é muito forte. Até em alguns acadêmicos, Neil Price, por exemplo, a tradição britânica foi muito influenciada pelos dinamarqueses, então eles usam até hoje, né, o viking como conceito étnico, o viking como um povo, né, como uma etnia. Isso vai se propagar, então, depois do século XX e XXI, quadrinhos, em cinema, na literatura, né, na mídia. É o conceito mais usual a partir desse período ligando aos vikings. Mas nós vamos ter outros, né? Essa questão do viking como um herói. Né? O viking é a pessoa que sai em empreendimentos náuticos, principalmente, ele leva a civilização para outros povos, então ele é um herói e ele é o arauto da civilização. Então, alemães, todos os países escandinavos e os ingleses, eles vão beber muito nesse referencial dinamarquês.
Com o tempo, também nós temos outras visões contrárias, né? Por exemplo, os franceses, tradicionalmente no século XIX, eles veem os vikings como bárbaros, né? Como depredadores, como figuras barbáricas, porque é o referencial principalmente de Paris, né? Então aí tem uma questão da própria historiografia francesa que vê o viking como bárbaro, né? Mas aí é uma outra questão. Vários outros referenciais, né? O viking como comerciante pacífico, que é algo que vai ser construído por arqueólogos dinamarqueses, e ele é retomado depois no século XX. Os vikings como uma sociedade igualitária, né? Que as pessoas tirem direitos iguais, que é muito retomado pela mídia, como inclusive discurso de museus. Os próprios escandinavos na atualidade, eles têm muito esse referencial de que a mulher ela tinha muitos direitos, né? Era viking, né? A sociedade viking era igualitária, todos tinham os mesmos direitos. Então, esse igualitarismo é outra construção que vai ser feita pelos artistas e pelos intelectuais acadêmicos da Dinamarca no século XIX. Então, aí nós temos toda uma série de publicações, artigos e livros que, a partir dos anos 1860, eles começam a ser traduzidos em língua inglesa, e, a partir daí, os ingleses vão popularizar ainda mais em escala mundial todas essas ideias. O conceito de era viking é um conceito, então, que vai ser criado baseado nesses estudos dinamarqueses, mas ele é essencialmente popularizado pelos ingleses. As demarcações, principalmente o início da era viking, é popularizado pela historiografia inglesa, né, britânica, a partir de 1890. O ataque Lindisfarne, né, principalmente, é um dos mais enfatizados, entre outras coisas. Então, eu só trouxe aqui alguns elementos mais genéricos, né, mostrando que existe toda uma complexidade na figura do conceitual do viking. E, então, é necessário mais estudos, e no livro, inclusive, eu aponto isso, eu aponto várias possibilidades, né, na própria historiografia britânica e outras vertentes escandinavas, de se ter outras possibilidades de pesquisa, mostrando que a historiografia também é uma fonte muito valiosa para se estudar a figura do viking. Ela é não só valiosa, como ela é extremamente importante para nós entendermos a importância e a solidez dos estudos do viking na academia atual. Muito obrigado. Vamos abrir, então, para sessões de perguntas. Até agora, no chat, eu não vi nenhuma pergunta, nenhuma questão. Eu vou aproveitar, então, fazer um comentário rápido para a Júlia. Tua pesquisa é muito interessante, né? Dentro dessa questão de história conectada, história global, né? É algo realmente que nós precisamos ter mais investigações. Parabenizo sua apresentação. Eu só faço um pequeno comentário. Você não vai encontrar o termo viking em fontes orientais, nem na área dos Rus, nem fontes bizantinas, nem fontes orientais. Não existe esse termo. Então, você toma cuidado, porque escandinavo não é sinônimo de viking. Eu sei que hoje em dia a gente precisa, mesmo em publicações no Neve, para ter mais impacto, a gente faz vídeos e publicações no Instagram, então às vezes coloca viking, né? Só que a nível historiográfico, a nível acadêmico, né, o termo viking ele precisa sempre ser contextualizado, né? Então, você trabalha com um tema que o termo viking não aparece, né? Então, toma só esse cuidado de quando você se referir às populações, né,
nórdicos, né? Também nórdico não é sinônimo de escandinavo, né? Porque tem os grupos não germânicos, né? Os fínicos, né? Que são escandinavos, mas não são nórdicos. Então, tenha cuidado só com essa questão conceitual, né? E enfatize sempre, são os escandinavos no Oriente, né? No caso dos Rus mesclados ou não com questões eslávicas, né? Mas é o escandinavo, né? O viking, ele é uma outra coisa, né? É só algo que tem que ficar claro quando você estiver apresentando, escrevendo, é algo que tem que ser bem balizado nessa questão. Não tem um termo êmico viking no mundo oriental. Já chegou pergunta. Vamos lá. Mais uma para a Júlia. Gostaria que ela falasse mais sobre as dificuldades de se pesquisar medievo fora do eixo eurocêntrico que tradicionalmente marca esse tema. Primeiramente, obrigada, Johnny, pelos comentários. Eu acho que eu ainda estou muito inexperiente nessa coisa de comunicação, então... E é muito difícil, eu acabo tendo muito pouco diálogo, porque aqui no Rio os estudos de Escandinávia ainda são muito isolados. Na minha monografia, que eu ainda estou no processo de escrever, eu realmente tenho um capítulo inteiro só para essa questão de quais nomes eu utilizo. Eu faço essa separação bem demarcada. Só que na hora de montar a comunicação, eu ainda fico muito perdida, então realmente muito obrigada. Cada vez que eu eu acho que é a minha segunda comunicação, eu acabo tendo que pensar mais uma coisa, a questão do conceito, porque é isso, acaba tendo um pouco de diálogo, o que é muito culpa minha. Eu queria ter a condição de viajar mais para conversar com vocês do Neve, que é um grupo maravilhoso. E é isso, a gente acaba usando o termo vikings muito também para que as pessoas entendam, porque, por exemplo, eu fiz uma comunicação recentemente que muitas pessoas nem conheciam direito sobre Escandinávia, etc. E aí eu acho que realmente na próxima eu tenho mais que me especificar melhor, até porque eu não quero cometer nenhum tipo de gafe, nenhum tipo de erro conceitual. Muito obrigada. Sobre a pergunta do Daniel, sobre as dificuldades de se pesquisar medievo fora desse eixo, o que acontece? Eu acredito que a maior problemática é a questão da linguagem das fontes. Eu tive que escolher uma fonte em português, por isso que eu tinha o acesso em português, porque é isso, teria que se fazer um curso de línguas, ter uma habilidade maior de se analisar essa fonte. A falta de diálogo acaba que, pela historiografia tradicional, fica muito localizada na Península Ibérica, na Europa. Eu acabo tendo um pouco diálogo, então, muitas vezes, o diálogo que eu tenho são nessas comunicações, que eu acabo ficando mais exposta. E eu acho que é isso, é pouca bibliografia, as bibliografias estão todas em inglês. Tem muitos trabalhos maravilhosos do Neve em português, mas, para além disso, eu acabo tendo que ler exclusivamente quase em inglês. E principalmente sobre o Império Bizantino e a Guarda Varangiana, que é o nicho do nicho do nicho, mais em inglês ainda. E acho que é isso. Obrigado, Júlia. Antes de continuar no chat, uma pergunta para a Luciana. Essa questão dos jardins medievais, né, você pontuou a questão das fontes, da iconografia, né, para que serviam os jardins, a questão do Jardim de Oslo, mas é interessante, é uma pergunta. Né? No final da Idade Média, você tem um boom do conceito de jardim. Né? Você tem a volta do conceito do paraíso terrestre, né? Em detrimento do Éden celestial. O Éden terrestre ele começa a ser altamente representado na iconografia. Você tem mapas, você tem o livro de Horas do Duque de Berry, maravilhoso, né? Aquela coisa lindíssima do jardim. Esse grande boom que todo mundo tinha que ter jardim, jardim, jardim. Você vê esse modismo cultural, econômico e político dos jardins no final da Idade Média. É uma coisa só da Europa ou tem alguma influência oriental? Sabe por quê?
num dos slides teu, você usa uma imagem que é a tradução italiana do livro árabe sobre medicina, escrito originalmente, né, sobre questões de plantio, é a versão italiana no século XV desse manuscrito. Mas esse boom de jardins não teria uma influência oriental também? Como que você vê essa questão? A pergunta é muito interessante, porque aí vai até dar uma pequena resposta para essa pergunta do que é sair desse modelo eurocêntrico, não é? A gente não pode esquecer que a Península Ibérica teve quase 800 anos de dominação árabe, ali do norte da África, que foram para lá, e fizeram o andaluz, o al-andaluz, que é o Alhambra, né, que está lá na cidade de Granada, tudo. Qual que é a grande... O que tem muito dentro do Alhambra? Fontes e jardins. O cultivo, essa questão do cultivo, das plantas, da ordenação em canteiros, tudo isso é coisa que esses árabes trouxeram para lá. Então, a gente, em hipótese alguma, pode deixar essa questão dos árabes, essa questão do Oriente, inclusive essa questão bizantina também. Os grandes jardins que se tinham em Bizâncio, a gente não pode esquecer que o Mohammed, quando ele chega em Bizâncio, né? O que ele vai fazer quando ele tem a mesquita, que ele retoma a mesquita? Ele vai mandar jardinar tudo, não é? Então, essa troca que se tem, nós podemos perceber em muitos jardins, né? Nesse de Oslo, a gente vê lá pela presença do ginkgo biloba, mas em outros jardins da Europa, uma forte influência oriental, sim. Existe essa troca, inclusive tamareiras, que são plantas orientais, são plantadas nesses jardins. O pêssego vai ser plantado, ele também vem do Oriente. O damasco, ele também vai ser muito plantado. Então, a gente não pode esquecer essa influência, que é muito grande. Aí dá um baita estudo de etnobotânica aí dessas espécies que foram aclimatadas ali, né? Obrigado, Luciana. Eu é que agradeço a oportunidade. Júlia, tem mais uma questão para você. Tem mais duas. Eu vou fazer o pacote conjunto para você responder de uma vez. Né? A primeira questão, que é a do Daniel Neves, ele quer saber por que você mudou o foco de árabes para bizantino. Por que você fez isso? Segundo o Tiago Magela, o professor Tiago Magela, ele está perguntando qual a tua definição de história global e conectada, história conectada, que você está usando na pesquisa. Ele pergunta isso porque Conrad define a história global como uma abordagem com ambição analítica mais ampla que a história conectada. Agradeço pelas perguntas. Para o Daniel, a mudança acabou sendo mais por conta da falta de bibliografia. Fica muito difícil trabalhar. O Império Bizantino já é difícil, mas eu consegui achar mais trabalhos sólidos sobre a Guarda Varangiana, que foi o foco da pesquisa, do que em relação ao contato com os árabes. E até quando se olha nessa perspectiva global, nessa perspectiva de conexão, com os árabes não há uma integração exatamente, há um contato comercial, a gente entende que tem ali um comércio de peles, mas que não, para fazer uma pesquisa de monografia ainda é muito incipiente. Eu tinha muita pouca bibliografia, pouco tempo, então eu acabei tendo que optar pelo Império Bizantino para eu conseguir fazer um trabalho mais inicial, pela questão do tempo e etc. E para o Tiago,
sobre a definição de história global e história conectada. Eu estava até lendo Conrad antes de montar a comunicação, e é isso. Eu utilizo a história global apenas como uma abordagem inicial. Eu não pretendo usar a história global como uma história do mundo, né? Uma história assim mais ampla. Por isso que eu uso mais a questão do entrelaçamento na pesquisa em si e a questão da conexão, porque eu pretendo dar esse enfoque maior a esse contato específico. Mas, na pesquisa, eu utilizo uma questão global com a Bulldog, eu não sei falar direito, desculpa, porque em certo ponto, que eu não tive como trabalhar aqui, eu falo um pouco da questão dos sistemas mundo que ela trabalha. Mas era impossível pegar nesse recorte daqui, eu falo mais do meu primeiro capítulo, porque eu falo mais sobre as conexões comerciais do Império Bizantino. Acho que é isso. Obrigado, Júlia. O Tiago tem uma outra pergunta, dessa vez é para mim. Você poderia comentar mais sobre o impacto oitocentista na historiografia contemporânea que se dedica aos vikings e nórdicos? Olha, Tiago, é uma pergunta difícil, porque sabe qual é que é o problema? Não existe uma historiografia dos vikings no século XX. Não existia no XIX, mas também não existe até hoje uma historiografia do XX. Você tem estudos pontuais. É interessante que o Caio Fell ele publicou um estudo, um artigo sobre a questão do comerciante pacífico. É um estudo historiográfico que ele pega um boom dos anos 60. Os anos 60 teve um novo boom de publicações, principalmente em língua inglesa, mas um pouco também em francês, em alemão, mas essencialmente em inglês, que ele vai mostrar, então, essa questão dessa construção da figura. Aí eu vi que não era violento, ele era pacífico pelo comércio. Na época que ele fez essa pesquisa, não existia, ele não teve acesso a nenhuma historiografia do 19. Então ele pensou realmente que era uma novidade a partir dos anos 1950. Mas, na verdade, existia desde 1830. Então, é só um pequeno indício de como ainda tem lacunas. Dá para apontar uma coisa muito básica, né? A sobrevivência, de maneira genérica, por exemplo, do viking étnico, a própria pesquisa do Caio Fell apontou essa questão da popularização historiográfica em museus, né, em obras de literatura. Hoje ainda você encontra muito isso. O viking não era tão violento como se pensava, né? Ele era um comerciante pacífico. Né? Esse trato, esse referencial que o viking não era violento, né, retira todo o contexto, né, do qual a violência viking estava inserido dentro de questões de violência da própria sociedade automedieval, né? Porque é um livro, inclusive o Rust lançou um livro sobre isso pela Vozes. Né? Então, são questões genéricas que existem, mas nós não temos uma base historiográfica do século XX. E teria que fazer isso para a língua inglesa, teria que fazer para os estudos de italiano e francês. Né? Eu conheço só exemplos muito pontuais, porque realmente não tem uma investigação e eu nunca fiz uma pesquisa com esse foco. Né? É só coisas que eu li e eu faço suposições. Né? Por exemplo, eu acho que a historiografia francesa de vikings, principalmente a partir dos anos 1950 e 1960, ela é muito influenciada pela historiografia inglesa do final do século XIX e começo do XX. Mas são leituras muito esporádicas que eu tenho. Eu nunca fiz um trabalho nesse sentido. Eu só fiz do final do século XVIII até o final do século XIX, né? Uma pesquisa realmente historiográfica da área dinamarquesa. Né? Mas nós teríamos que ter acesso a historiografias de várias línguas para te dar uma resposta. Para te dar uma resposta comparando esse quadro do 19 com o que sobreviveu e com o que se mantém no 20 e 21. Mas isso não existe, só existem pequeníssimos estudos pontuais. Então, infelizmente,
é algo que eu não posso te responder. O livro, eu termino o livro fazendo várias problemáticas, apontando o caminho do que os futuros pesquisadores podem se debruçar, o que eles podem tentar conseguir, mas realmente é uma seara que ainda não foi decifrada, é algo que está aberto. Infelizmente, né? Não existem estudos nesse sentido. Escandinavista é uma raça acadêmica que não gosta de fazer historiografia. Né? Porque, como eu falei, você tem que estudar história contemporânea, você tem que sair daquele referencial puramente medieval, né? E isso realmente é algo que muitos escandinavistas não estão preparados. Infelizmente, acontece isso. Né? E é interessante que no Brasil tem vários pesquisadores, né, que estão trabalhando com isso, né? Inclusive do Rio de Janeiro, não só o Caio, tem outros, né, que já trabalharam nessa seara. Né? Talvez o Brasil ele desponte como um celeiro historiográfico para isso, mas realmente está precisando. Ninguém tem mais perguntas. O Ângelo falou interessante essa informação sobre vikings. Realmente são pouquíssimos os estudos sobre a historiografia dos vikings. Você tem mais estudos de formação literária. Né? Tem o livro do Rigiboaê, existem livros em língua inglesa sobre a formação literária, a construção literária, mas especificamente em obras de história, e aí eu estou incluindo também obras de arqueologia, né, porque a arqueologia também é uma ciência que é muito importante para a construção da ideia que nós temos de vikings, né? Muito menos, né, se historiadores já não fazem uma historiografia dos vikings, quanto mais arqueólogo, né? Arqueólogo, muito menos. Lucas, uma pergunta para a professora Luciana. O Lucas fazendo a pergunta. Como podemos, a partir da observação do Jardim Medieval de Oslo, realizar uma pesquisa no âmbito do medievo norueguês? Há algum método específico? Vamos lá, Lucas. Você fez várias perguntas em uma e eu sou muito grata por ela. Então, assim, o Museu Folclórico de Oslo, ele usa várias técnicas museológicas, né? Ele usa ele tem um circuito expositivo comum, que é comum a todos os museus, que você vai lá, visita e vai, mas como ele está dentro de uma área de floresta, você vai encontrar nesse museu as famosas igrejas de madeiras medievais, né, que foram trazidas do interior e está lá. Você encontra casas do século XV, do século XVI, do século XVII, do século XVIII, do século XIX, não é? Tal como elas realmente eram, que eram casas que existiam no interior e foram trazidas para esse museu. Então, você vai passando por várias estações, você vê os guias, os profissionais do museu que trabalham ali, que eles estão utilizando roupas de época para realmente que o visitante se sinta imerso dentro da casa, né? Por exemplo, uma casa norueguesa do século XVIII, você lá encontra uma moça com vestes do século XVIII. Então, aí você vê a técnica museológica tradicional, você vê a metodologia da história viva, não é? A metodologia da contação de história, porque ela vai te contar uma história. E, no caso específico do museu, você vai ter todo um trabalho de arqueologia experimental que está sendo feito ali. Por exemplo, a adubação da terra, você vai fazer a adubação da terra mais ou menos como era na Idade Média. Tá? Então, você não vai utilizar os fertilizantes químicos que você compraria aí numa casa agropecuária. Basicamente, é a adubação vinda de compostagem. A técnica ainda que eles
usam é o que aqui no Brasil a gente chama de técnica agroflorestal. Então, você planta a muda e você coloca folhas secas em cima para não crescer mato e só ela crescer. Essas são o que seriam os métodos, né? A metodologia, assim, mais na prática. Agora, quando você vai partir para fazer a recriação de um jardim medieval, não é? Seja um jardim medieval do século XIV, ou seja, um horto medieval da Era Viking, como tem uma pesquisadora, ela é arqueóloga de formação, inclusive ela já trabalhou muito para o Museu Nacional da Dinamarca, que é a Maria Lisette Jacobsen, que ela escreveu até vários artigos sobre isso, com essa recriação de um jardim viking. Quando nós, brasileiros, hoje pensamos em jardim, a gente pensa em jardim onde só tem flores, né? Tem rosa, tem margarida, tem amor perfeito, tem papoula. Pode ter tudo isso? Pode. Mas um jardim, por exemplo, da Era Viking, ele teria que ser um jardim onde você ia consumir as coisas. Por exemplo, plantar vegetais que serviriam para o consumo, não é? No caso específico aí desses jardins de claustro, desses jardins da saúde, eles teriam também vegetais que supririam as cozinhas, mas basicamente seriam ervas medicinais. E o que você vai ter que estudar muito, né, quando você pensa na recriação de um jardim? É uma disciplina chamada etnobotânica, tá? A etnobotânica, ela combina duas ciências, que é a botânica e a etnologia, que ela vai te dar toda essa questão de como que esses vegetais, como é que essas espécies vegetais, sejam elas comestíveis ou medicinais, elas eram cultivadas em determinado tempo, em determinada época, por determinado povo. E aí, para recriar esse jardim, você tem que usar as técnicas da arqueologia experimental, tá? Então, você alinha essas duas ciências, que é a etnobotânica e a arqueologia experimental. São esses dois os métodos mais específicos para se recriar jardins. No caso, jardins da saúde. Então, eu espero ter respondido. Obrigado, Luciana. Foi um prazer. Antes de passar para a pergunta do Ângelo, eu só queria fazer um comentário rápido que o Lucas Soares fez uma pergunta sobre paisagem. Gostaria de saber um pouco mais sobre a pesquisa escandinavística a partir da paisagem. Bom, Lucas, isso aí a gente pode trocar figurinha mais em detalhes depois, né, por causa da questão bibliográfica, mas é uma resposta bem rápida. A maior parte dos estudos de paisagem, ele geralmente ligado à Era Viking, são feitos, ou um pouco também escandinava medieval, são feitos na maior parte das vezes nas publicações na Islândia. Você tem alguns estudos de arqueologia da paisagem, na área da Escandinávia, mas eles são muito pontuais. Há teses de doutorado que viraram livro, mas quantitativamente, pensando paisagem da Era Viking, a maior parte dos estudos se concentram na Islândia, e eles vão ser em três tipos. Primeiro, os que vão se dedicar a questões da paisagem quanto no referencial geográfico. O segundo, os pesquisadores de arqueologia que pensam a paisagem, que é uma coisa bem específica do método arqueológico, a chamada arqueologia da paisagem, e quem vai produzir, principalmente baseada nas sagas, né, e outras fontes literárias da Islândia medieval, a questão de produção discursiva sobre o espaço, usando fontes literárias. Né? Aí você tem desde historiadores a filólogos, você tem vários campos das ciências humanas que vão trabalhar com essa perspectiva. Então, são três: geográfica, arqueológica e discurso social do espaço.
Mas aí cada um deles tem bibliografias específicas, tem publicações específicas, né? É um tema que eu gosto muito, apesar de nunca ter produzido, né? Porque como eu estou ligado à pós-graduação em História, de História e Espaço, na UFRN, né? Eu tenho que produzir questões bibliográficas para possíveis orientandos, né? Ou quem trabalha, quem está no programa, então tem que ter esse foco espacial, né? Então eu gosto muito de estudos de paisagem, eu acho bem interessante. Mas isso depois eu posso passar a bibliografia para você tranquilamente. O Ângelo Maurício, ele tem outra pergunta. Existe alguma informação sobre os escandinavos terem tido contato com o continente africano, com africanos? Pois é. A questão é o que as fontes indicam. Né? Os escandinavos eles entraram no Mediterrâneo, né, em várias ocasiões, e principalmente eles vão ter contato com o sul da Europa, o que seria o norte do Mediterrâneo, né, Península Ibérica, Itália, chegando até Constantinopla, então, por esse caminho. Existem algumas menções, existem algumas fontes que indicam que os nórdicos estiveram no norte africano, seguindo essas vias mediterrâneas. Então, existe essa questão. O que não tem fontes é a entrada no continente africano mesmo, principalmente chegando à região subsaariana, aí nós já não temos fontes. Mas o norte da África, ele, como sabemos, né, desde a antiguidade, ele tinha muitas movimentações. Né? Ele sempre teve circularidades econômicas, políticas e culturais altamente conectadas ao mundo mediterrâneo. Então, claro que os nórdicos eles vão seguir essa tendência e também ter alguns contatos nesse sentido. Pois é, Lucas, essa questão da paisagem, eu acho sensacional esse tema, né? Então, faço votos que você, na sua tese ou no futuro, invista, porque eu acho assim, maravilhoso, né? Eu até queria que mais pessoas trabalhassem, por exemplo, até mitologia nórdica dá para trabalhar a paisagem, né? O mundo celestial, astronômico, dá para trabalhar a questão, o que se chama de paisagem celeste, nos mitos, nas tradições folclóricas. A mitologia tem toda uma questão espacial, não só a nível geográfico, a nível físico, mas também a paisagem humana. Então, realmente é um referencial que ele pode ser aplicado em vários tipos de fontes, mas, infelizmente, ainda no Brasil está muito comedido, né? Eu, particularmente, gosto muito desse referencial de paisagem. Não sei se alguém mais tem alguma pergunta. Eu acho que já está na hora de encerrarmos a sessão. Eu não sei, a equipe técnica não entrou em contato ainda, mas eu acho que já podemos encerrar. Foi uma sessão muito proveitosa. Agradeço muito a participação da Júlia, da UFRJ, a professora Luciana, né? Foram comunicações muito interessantes, também tivemos questões muito interessantes, né? Questões muito legais. Então, eu espero ver vocês todos em algum evento no futuro. Vai ter o 13º CEV, as inscrições estão abertas até 20 de outubro, né, como foi comentado no chat. Então é isso, pessoal. Muito obrigado a todos e até a próxima. Obrigado pelo Leão. Obrigada, boa noite, muito obrigada. Obrigado.